A paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos em Cristo. Hoje o Senhor me deu mais uma palavra para estar trazendo ao seu coração e espero que essa palavra fale com vocês. Amém? A palavra está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 ao 14. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiam em sua própria justiça e desprezam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta será humilhado, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aqui Jesus queria dizer que a gente não pode se exaltar na presença de Deus. Todos nós somos pecadores e o Senhor nos ama de todas as formas. Então não podemos nos exaltar na presença de Deus, nos vangloriando que não somos pecadores igual outro irmão, igual a outra pessoa. Porque Deus nos ama da mesma forma. E cada um tem seu pecado individual, seu sofrimento individual. E Deus trata com cada um. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, está escrito: Por isso aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando nos sentimos fortes na presença de Deus, o inimigo pode nos enganar, porque quando estamos fortes, o nosso ego levanta, e quando o nosso ego levanta, que ego é pecado, é um prato cheio para o inimigo. Então você ali está se achando forte, você está se achando que pode enfrentar o pecado. E a gente não pode enfrentar o pecado, porque a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5, 22, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Então a gente não pode se sentir forte na presença de Deus, porque quando nos sentimos fracos, aqui estamos fortes, porque como aquele fariseu, quando estamos fracos, entramos na presença do Senhor, pedimos perdão ao Senhor, nos humilhamos aos pés do Senhor, reconhecendo que somos humanos, falhos e pecadores e que a graça vem pelo Senhor Jesus Cristo. Porque somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia dele. É aí que o Senhor nos exalta, quando nos humilhamos aos pés dele. Agora, quando nos vangloriamos, ali como o fariseu, o nosso ego aumenta e é um prato cheio para o pecado, é um prato cheio para o inimigo vir te oferecer um pecado e você aceitar, porque está ali enfrentando o mal. Amém? E ali podemos ver um exemplo também em Mateus capítulo 9, no versículo 13. Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava o imposto. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus vinham,
Viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então ali, quando a gente reconhece que nós somos pecadores, nós estamos buscando ao Senhor. Estamos reconhecendo que necessitamos dele. Porque Jesus veio para aqueles que reconhecem que são pecadores. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós, independente de qual religião, independente de qual raça, cor, tudo, somos seres humanos e somos pecadores. Então, o Senhor veio para aqueles que se reconhecem pecadores, para que reconhecem que precisam de Cristo, que necessitam da presença do Senhor. Que sem o Senhor ele não é nada, que ele é um mísero pecador. Ele não veio para aqueles que se acham superiores, para aqueles que agradecem a Deus por não ser um pecador, igual o fariseu fez. Ali ele estava com o ego engrandecido e estava se achando melhor do que outras pessoas. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, escrito: venham a mim todos vocês que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, quando a gente anuncia ao Senhor que somos pecadores, que necessitamos da Tua graça, que necessitamos da Tua presença, o Senhor alivia nossa alma. Fica tudo mais leve. É como você desabafasse com um amigo seus problemas e você fica mais leve, você já passou por isso. Mas quando é Jesus, é aquele que pode resolver todos os seus problemas, claro que na hora dele, no momento dele, mas você sente uma paz incrível. Então, porque Jesus te ajuda a carregar a sua cruz, porque a dele ele carregou sozinho, mas a sua cruz ele te ajuda a carregar. E fica muito mais leve o fardo. E você fica sem carga pesada para caminhar nessa vida. Então que Deus venha lhe abençoar com essa palavra. Que essa palavra tenha tocado no seu coração. E que você entenda que a gente não pode se engrandecer na presença de Deus. E sim nos humilhar na presença de Deus, aos pés do Senhor, para que o Senhor venha nos engrandecer na presença dele, publicamente. Mas a gente tem que se humilhar na presença do Senhor e reconhecer que somos pecadores, que necessitamos da tua graça e da tua misericórdia, porque sem a graça e sem a misericórdia do Senhor que se entregou para nos salvar, a gente é um pecador sem salvação. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que tenha gostado dessa palavra e que essa palavra tenha tocado no seu coração, assim como tocou no meu.